Vamos falar de mães. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu vou apresentar alguns tipos de mãe da literatura. Eu já fiz um vídeo falando de as melhores mães, eu acho que eu citei 3 mães na literatura, acho que foi pro Dia das Mães do ano passado, se eu não me engano. Vou citar essas mesmas mães aqui, só que dessa vez eu não vou falar das melhores mães, eu vou falar de mães, tem umas bem ruinzinhas aqui. Vou apresentar de maneira gradual, da piorzinha para a formidável. A primeira mãe da qual quero falar é a Medeia, clássico da tragédia grega, né? Aqui é a peça Medeia de Eurípides. A Medeia é aquela que, para se vingar do marido, o Jasão, que a preteriu, deixou de lado, ia ficar com outra lá, enfim. Para se vingar do marido, ela matou os filhos. Hoje a gente diria que é uma sociopata, mas na época não. Na época é uma roubo. A gente está falando de tragédia grega, não se falava instinto materno naquela época, não havia essa concepção de instinto materno. Então assim, hoje parece muito mais chocante do que foi na época. A época em que essas histórias eram contadas e as pessoas acreditavam, né? A gente está falando da antiguidade clássica grega. O que eu quero dizer é que instinto materno não existe. Não existe do ponto de vista biológico. Ele existe como uma concepção sócio-histórica. Toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam incomodadas. Como? Se há uma mãe que não gosta, que maltrata, que despreza, que joga no lixo, não há que se falar instinto. Aí fala assim, mas a maioria ama incondicionalmente. A maioria sim, mas não todas. Vocês acham que todas as mulheres nasceram para ser mães? Amam incondicionalmente os filhos e tal? Não. E essa concepção tem o quê? Uns 400, 300 anos de amor, de mãe, amor incondicional. Antes disso, a maternidade não era vista dessa forma. Por isso não é instinto. Instinto é o quê? Algo dado pela natureza, você está com você, sem você escolher, sem você construir. São suas emoções, suas necessidades primevas, né? Então, assim, instinto de fome. Agora a gente vai para um segundo tipo de mãe que também não é imbuída desse instinto materno de mãe, só que num contexto diferente do da Medeia, porque da Medeia era um tiquinho mais aceitável. Eu vou falar de mães que estão no contexto de uma sociedade em que cultua a mãe. Né? A mãe é a Virgem Maria, afinal de contas, a gente tem a imagem da Nossa Senhora. A mãe é, no mínimo, assistente da Virgem Maria, na nossa concepção, no nosso imaginário. Então, a mulher que não sente esse instinto materno que todos dizem que toda mulher tem que ter, ela, para ser aceita pela sociedade, ela tem que fingir que sente. O segundo tipo está aqui em As Boas Mulheres da China, um dos contos aqui deste livro, que é aquela mãe que, quando descobre que a filha está sendo assediada pelo pai, pelo marido, é uma garota adolescente, ela não toma nenhuma atitude e pede para a filha segurar a bronca, né? Tipo assim, não dá para fazer nada, porque como vai ser se eu tomar uma atitude? Ela não usa essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, ela deixa uma garota totalmente dependente dela, dos pais, né? Mas o pai é o crápula. Ela simplesmente não ajuda. Deixa a menina ficar nessa situação, enfim, a menina que dá uma destinação para a vida e é terrível. Percebam que este tipo aqui é tão ruim quanto a Medeia, mas essa aqui já está no contexto em que ela tem que cumprir um papel social, da maternidade, da esposa e tal, tem que manter as aparências, mas o que ela faz para a filha é tão ruim quanto o que a Medeia faz com os seus filhos. A gente tem a Emma Bovary, que também não se enquadra no papel de maternidade. Ela desempenha uma função ali de mãe que é por ter. Mas ela não gosta da Berta. Ela acha a menina feia, não cuida, só quer saber de si. Ela não está preocupada com a filha. Teve a filha porque tinha que ter, se não tivesse ia ser o quê? A sociedade ia cobrar e tal. Ela é uma pessoa fora do lugar, totalmente fora do lugar. Ela não quer ter a vida que tem, a vida de casada, pelo menos não com aquele marido, e não quer ter filha, né? Não queria ter filha, mas teve, mas ela não gosta. Então, ela desempenha um papel que esperam dela, né? Então, fica uma coisa assim, bem maquiada. Ela é menos pior que a mãe aqui das Boas Mulheres da China, porque ela não chega
a maltratar a filha tal qual a outra faz, porque a outra deixa a filha totalmente à deriva, sendo prejudicada, sofrendo e tal. A ação ou a inação dela causa isso. Aqui a Emma não chega aí muito longe, mesmo porque a filha é pequena e o livro teve o desfecho que teve. Mas o que é mostrado aqui parece menos pior do que o que é mostrado ali nas Boas Mulheres da China de Xin Han. Aí um outro tipo um pouco menos pior ainda que a Emma é a mãe aqui da Paloma, da Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. A Paloma é a garota que tem uma mãe que só pôs um mundo, terceiriza a educação, deixa a deriva. Um abandono emocional. Não é um abandono concreto, é um abandono simbólico, não é concreto de deixar na rua e tal, mas ela não cuida, então assim, qualquer coisa é psicólogo, manda psicólogo. Muitas mães são assim, principalmente da classe média, hein? Tem muitas mães assim. Um outro tipo de mãe é a nora da Casa das Bonecas. Eu considero ela um pouco menos pior do que essas aqui. Muita gente vai discordar de mim porque vai falar, nossa, mas ela abandona os filhos. Mas ela abandona os filhos porque ela sabe que naquela atual conjuntura ela não conseguiria ser uma mãe boa. Então assim, o abandono dela tem um impacto? Tem. Mas continuar com a vida que ela levava poderia ter um impacto até pior para as crianças. Então assim, ela é uma mãe que pode ter causado mal aos filhos, mas ela causou mal tentando, isso não aparece, né, porque esse é o fim da peça, mas ela causou esse mal tentando evitar um mal que ela considerava maior. Ela precisava se descobrir, se organizar emocionalmente para conseguir ser uma mãe, uma mulher decente para os filhos. Então eu acho o papel dela, a atitude dela mais louvável do que das outras que eu apresentei aqui até agora. Embora ela tenha abandonado, né? Aqui tem um abandono concreto. Agora as mães vão ficando melhorzinhas. Vou citar aqui um outro conto, uma outra história das Boas Mulheres da China, da Xin Han. É aquela mãe que, não vou lembrar o nome dos contos, nem vou procurar aqui agora, mas é aquela mãe que fica acompanhando o filho à distância. O filho já está bem de vida, tal, ela se torna uma catadora de papel só para acompanhá-lo à distância, né? Então, assim, parece que é aquele amor que ela abre mão de si para o bem-estar do filho, que ela considera bem-estar, né? Então, muita gente pode achar que essa é a mãe ideal, mas na minha concepção não é não, há melhores, assim. Eu julgando mães, né? Mas não é isso, gente, é o que ela faz não é bom pra ela. Eu acho muito difícil a pessoa ser uma boa pessoa, uma boa mãe para os filhos e ser uma boa pessoa para si. Essa não é para si, ela é para os filhos, para o filho. E uma outra parecida, mas ela me parece um pouco melhor porque ela se desenvolve nessa relação, é a mãe aqui do Gorky. Eu já fiz um vídeo sobre essa história, eu vou deixar aqui. A gente está falando da Rússia, antes ainda da Revolução Russa, 1905 mais ou menos. E a mãe de um filho ali socialista. O marido dela morre, ela fica livre, né, de certa forma, do marido. Isso faz com que ela se aproxime mais do filho. O filho começa a ter as reuniões lá com os camaradas. E ela, por meio desta liberdade, dessa aproximação do filho, ela acaba tomando consciência de si. Se torna socialista para proteger o filho, participa das reuniões, ele vai preso, ela começa a substituí-lo no papel que ele executava e tal. Então aqui a gente tem uma mãe também muito dedicada, mas ela se descobre, se reinventa a partir desta relação com o filho, a partir dessa nova vida. Ela, ao mesmo tempo que descobre a situação política do país, ela vai se descobrindo também. É uma história muito bonita. Falei que a gente está indo de maneira gradativa. Eu vou colocar duas mães aqui no mesmo patamar, que é a mãe de Felicidade Clandestina, um conto da Clarice Lispector, e a mãe de As Vinhas da Ira. Por que eu considero essas mães formidáveis? Bem que a mãe do Gorky também é. Porque aqui, na Felicidade Clandestina, é aquela história, que é a história da própria Clarice, de ela pedir um livro, acho que Reinações da Narizinho, emprestado para a coleguinha, e a coleguinha torturá-la, né? Brincar com a cara dela.
falava que não estava com ela, falava que estava emprestado. E aí a menina aqui da Felicidade Clandestina ia sempre buscar o livro, pegar emprestado, a outra, volta depois, volta depois. Até que a mãe dessa menina que ia emprestar o livro, mas nunca emprestava, teve um dia que chegou na porta e viu a filha negando, falando que o livro não estava lá. Ela falou assim, como o livro não está aqui? Ele não sai daqui há não sei quanto tempo. Aí a gente descobriu que era maldade dela, né? Aí, o que a mãe fez? Obrigou ela a emprestar o livro para outra, e a outra poderia ficar por tempo indeterminado com o livro e tal. Ela, aqui, esta mãe, ela estabeleceu limites. Às vezes o amor incondicional, essa doação incondicional, faz com que a prática de educar e estabelecer limites fique comprometida. Essa mãe, ela não bateu, ela não botou de castigo, não. Foi um castigo, assim, para uma educação moral da filha, né? E em benefício da outra. Então, assim, ela teve um comportamento muito ético, essa mãe. E é muito difícil um ser humano ter um comportamento assim. Porque normalmente quando os nossos entes queridos, não estou falando só de mãe, hein? Normalmente quando os nossos entes queridos estão envolvidos, a gente tende a ficar do lado deles incondicionalmente, mesmo eles estando errados. E aí perde-se uma oportunidade de tentar transformar, ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Na condição de mãe, exercer esse papel é muito mais difícil ainda. E essa aqui exerceu. Uma outra mãe que eu acho formidável também, a mãe aqui das Vinhas da Ira, por quê? Porque ela era carinhosa, quando tinha que ser, do jeito dela, né? Claro. E dava bronca quando tinha que dar, tomava as rédeas da situação quando tinha que tomar. Fazia tudo isso em prol do bem-estar da família. Isso eu acho difícil. Essas medidas, esses pesos que são bem difíceis. Assumir que não é uma boa mãe, quando a sociedade cobra ser boa mãe, é difícil. Como a Nora fez. Mas a ação dela pode ter um impacto negativo para as crianças. Agora, agir de maneira pontual, pensando no melhor, puxando a orelha quando é preciso, dando afeto quando é necessário, é muito difícil, eu acho muito difícil. Então assim, não fiquem bravos comigo quando eu falei que não existe instinto materno, eu não acredito realmente nisso. O que torna este amor que dizem ser condicional, e eu acredito que realmente seja para quem sente, algo muito mais louvável ainda. Porque se fosse instinto, seria fácil, ninguém teria responsabilidade. Você tem algum mérito por ter fome? Eu não tenho mérito por ter fome. Se houvesse instinto materno, não teria grande mérito assim. Se não é instinto, é uma construção, sócio-história, é um esforço, é uma dedicação, eu acho mais louvável até. Então eu acho até melhor. As mulheres têm uma tendência natural a cuidar mesmo, não só de filho, cuidar das pessoas. Assim, as mulheres tendem mais a isso, os homens tendem mesmo. Não estou falando que nenhum homem cuida e que todas as mulheres cuidam. Estou falando de uma tendência. As mulheres têm mais tendência a cuidar, mas a cuidar de tudo, não só de filho. Então, quando eu falo desse amor, deste dedicar-se ao outro e educá-lo, este amor que está acima de tudo, e que se compromete também a entregar um ser melhor para a sociedade, e quando faz, isso acontece quando impõe limites, puxa a orelha, é brava quando tem que ser, eu acho formidável. Quando eu falo mãe, eu estou falando do papel de mãe, não estou falando da mulher, porque há muitos homens que exercem esse papel de mãe, né? E há muitas mulheres que não são mães biológicas que também exercem esse papel com filhos adotivos ou com outros que não são adotivos, mas com outras pessoas. Então, assim, este papel de mãe, independente do gênero, independente da relação biológica, eu acho formidável. Eu acho que é um dos papéis mais difíceis a serem exercidos. Por quê? Porque é a responsabilidade sobre a formação de um ser. É uma doação que é valiosa, é uma doação de tempo, de estado emocional, de um monte de coisas. Então, feliz Dia das Mães para aqueles que exercem esse papel de mãe, sem necessariamente ser mãe, não precisa ser para exercer. Aqui eu só apresentei alguns tipos, deve ter vários outros por aí, há várias mães na literatura. Se você conhece algum interessante, comente aqui embaixo, certo? Muito obrigada por assistirem, e não se esqueçam de deixar um like e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo, tchau, tchau.